Na vastidão do universo, cada um de nós é uma centelha de potencial ilimitado. Imagine por um momento a imensidão dos céus noturnos, onde cada estrela brilha com um propósito único e inegável. Assim como essas estrelas, você também tem um destino a moldar, uma jornada a empreender. Ao contemplar as montanhas majestosas que se erguem diante de nós, somos lembrados de que a grandeza não é um acidente, mas sim o resultado de visão clara e determinação implacável. Da mesma forma, sua vida não é definida pelo que você encontra, mas sim pelo que você busca criar. Napoleon Hill nos ensinou que a mente é o terreno fértil onde os sonhos se transformam em realidade. É aqui, neste espaço sagrado de pensamento e vontade, que você planta as sementes do seu destino. Cultive a mentalidade que vê oportunidades onde outros veem desafios, e você abrirá portas onde antes havia apenas paredes. Em nossa jornada para a realização pessoal, a crença é a bússola que nos guia através das tempestades da incerteza. Imagine-se como os grandes visionários do passado, como Edison, cuja fé inabalável iluminou o mundo com invenções revolucionárias. Da mesma forma, nutra uma crença ardente em suas próprias capacidades e na inevitabilidade do seu sucesso. A clareza de propósito é a âncora que mantém nossa navegação firme, mesmo nas águas mais turbulentas da vida. Defina claramente o que deseja alcançar e por que isso é essencial para você. Como Carnegie, que construiu um império com base em uma visão clara e um desejo inabalável de servir, você também pode construir seu legado sobre a rocha sólida do propósito definido. A visão transcende as limitações do presente, permitindo-nos enxergar o potencial oculto nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim como Disney imaginou um mundo onde os sonhos se tornam realidade, cultive uma visão audaciosa para a sua vida. Veja além das circunstâncias atuais e visualize o futuro grandioso que você está destinado a criar. E quando a visão estiver diante de você, clara como o sol ao meio-dia, será o momento de transformar essa visão em chama. E essa chama se chama propósito. Não um propósito frágil, não uma razão qualquer, mas o tipo de propósito que queima por dentro, como o fogo dos que sabem que nasceram para algo maior. O tipo de propósito que não dorme quando o mundo dorme, que continua sussurrando, mesmo quando todos os sons se calam. Você pode sentir isso, não pode? Essa inquietação, essa fome. Ela não é fraqueza, ela é convocação. A vida não dá sinais para os distraídos. Ela grita para os despertos. E você está despertando. Henry Ford foi chamado de louco quando ousou sonhar com automóveis acessíveis ao povo. Mas não era loucura, era clareza, era propósito. E quando se tem um porquê suficientemente forte, os obstáculos se tornam degraus, os fracassos se tornam combustível. As críticas se tornam música de fundo para uma dança invencível com o destino. Mas o propósito por si só é uma centelha, é a disciplina que o transforma em fogo. Disciplina, essa palavra que tantos evitam, mas que todo mestre reverencia. Não há conquista sem sacrifício, não há cume sem subida. A disciplina é o ato sagrado de fazer o que é necessário mesmo quando não se quer, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo em você implora por desistência. Olhe para Abraham Lincoln, o homem que falhou tantas vezes que sua biografia mais parece um rosário de derrotas. E ainda assim, ele persistiu. Não por sorte, não por talento sobre-humano, mas porque era disciplinado em sua crença, era firme em sua missão. Ele sabia que os ventos não determinam o destino, são as velas que o fazem. E a disciplina é quem ajusta essas velas, dia após dia, noite após noite, enquanto os outros dormem, reclamam ou desistem. Você precisa agir, porque sem ação, até o sonho mais nobre apodrece. O mundo está cheio de boas intenções abandonadas, de planos lindos em cadernos empoeirados, mas não há legado onde não há movimento. Ação é a linguagem da grandeza, é o que separa os que tentam dos que constroem, os que sonham dos que vivem. Walt Disney começou com um rato desenhado em papéis reciclados, e ainda assim, com cada traço, com cada movimento, ele estava dizendo ao universo: estou vindo. E ele veio. Não porque foi fácil,
mas porque ele se movia. A cada queda ele dava mais um passo. A cada não ele dava um novo sim a si mesmo. E enquanto você age, que nunca lhe falte gratidão. A gratidão não é um prêmio de consolação. Ela é a prova de que você entendeu o jogo. Porque quem é grato no início é digno da vitória no fim. A gratidão transforma o pouco em muito, e o muito em algo eterno. Seja grato pelos erros, pois eles te ensinaram. Pelas dores, pois elas te acordaram. Pela escassez, pois ela te mostrou o valor da abundância. Aqueles que vivem resmungando não conquistam nada além do que já têm, mas os que olham para o pouco com reverência recebem do universo mais do que pediram, não porque suplicaram, mas porque honraram. A vida responde com abundância àqueles que sabem agradecer antes de receber. E não pense que será uma linha reta. A estrada é sinuosa, cheia de reviravoltas e de trechos escuros. Mas é exatamente aí que entra o poder da adaptabilidade. Os fracos resistem à mudança e quebram. Os sábios dançam com ela. Adaptar-se não é render-se, é transcender. É reconhecer que, às vezes, para vencer a batalha, você precisa mudar de estratégia sem mudar de destino. Thomas Edison testou milhares de filamentos antes de encontrar aquele que iluminaria o mundo. Ele não viu isso como fracasso, mas como refinamento. Cada tentativa errada era um passo mais próximo da resposta certa. E assim é com a sua jornada. O caminho nunca será igual para todos, mas a força de adaptação o transforma em um mestre do tabuleiro, não apenas uma peça. Quando as coisas desmoronarem, porque em algum momento vão, você terá uma escolha: quebrar-se ou levantar-se. E é aí que a resiliência se ergue como a maior de todas as virtudes. Não é sobre nunca cair, é sobre cair 1000 vezes e levantar 1001. É sobre manter a fé quando tudo escurece. É sobre manter a cabeça erguida quando o chão parece querer te engolir. Imagine-se como uma ponte de aço. Cada golpe, cada tempestade, cada peso está apenas te tornando mais forte, mais estável, mais capaz. Não fuja da dor, abrace-a, pois ela é o crisol que transforma carvão em diamante. E se você ainda sente dor, é sinal de que ainda está vivo, ainda está no jogo, ainda tem a chance de virar tudo. Mas só se você aprender, porque a vida não premia os que repetem, premia os que evoluem. Aprender é a ferramenta do sábio, é o alimento do futuro. Não se contente em saber o suficiente. Alimente-se da dúvida, da curiosidade, do desejo incessante de crescer, porque a ignorância é uma prisão e o conhecimento é a chave. Andrew Carnegie leu mais de 1000 livros antes de completar 30 anos. Ele entendia que sua mente era um banco de investimentos e que quanto mais colocava nela, mais poderia colher do mundo. Faça da sua mente um arsenal, um laboratório, um templo. Você não nasceu para repetir padrões, você nasceu para quebrá-los, para erguer uma vida que antes só existia em pensamento, para que um dia alguém olhe para você como hoje você olha para seus heróis e diga: se ele conseguiu, eu também consigo. E agora, com tudo isso diante de você, a mente desperta, o propósito aceso, a disciplina afiada, a ação em curso, a gratidão no peito, a resiliência pulsando, a sabedoria crescente, resta apenas uma pergunta: você vai permitir que o mundo dite seu destino ou vai dominá-lo? Então levante-se, mesmo que por dentro você esteja em pedaços, mesmo que o medo tente te segurar pelo tornozelo, mesmo que a dúvida grite que você não vai conseguir. Levante-se mesmo assim, porque há uma força em você que não pode ser medida por circunstâncias externas. Há algo em você que o mundo ainda não viu, mas que o mundo precisa ver. Você não é o que te disseram, não é o que os erros fizeram parecer. Você é o arquiteto do próprio legado, você é o esculpidor do tempo. E o tempo não espera, ele corre, avança, consome, e você precisa correr com ele, ou ficará para trás, enterrado em desculpas, sufocado por sonhos não vividos. Você precisa olhar no espelho e parar de ver um rosto cansado. Precisa ver um guerreiro, um criador, um dominador do próprio destino. Porque é isso que você é. Sempre foi.
Só estava distraído demais para lembrar. Respire fundo. Sinta seu coração batendo. Esse som não é apenas biologia. É a marcha de um exército que vive dentro de você, esperando ordens. Seus talentos, sua visão, sua força, sua resiliência, estão todos em prontidão, esperando o momento em que você finalmente diga: agora é minha vez. O universo não dá garantias, mas ele responde. Ele responde àqueles que se atrevem, que não pedem permissão para sonhar grande, que não se contentam com uma vida morna, segura e silenciosa. Ele conspira a favor de quem age como se já fosse. Não se trata de arrogância, trata-se de certeza. A certeza de quem compreendeu a regra oculta do sucesso. O mundo é moldável. Ele se curva para os determinados. Ele se transforma para os insistentes. Ele se abre para os visionários. E ele obedece àqueles que lideram, não com palavras, mas com atitudes inegociáveis. E se você sente que está sozinho nessa jornada, lembre-se, todos os grandes começaram assim, sozinhos, inseguros, ignorados, mas foram eles que transformaram silêncio em sinfonia, falta em força, dúvida em destino. Você está prestes a cruzar uma linha invisível, a linha que separa o comum do inesquecível. E essa linha é mental, é interna, é emocional, não depende de ninguém além de você. E cruzá-la não será confortável, mas será definitivo, porque o dia que você para de esperar que algo mude e decide ser a própria mudança, é o dia em que o universo para por um segundo e presta atenção. É o dia em que as portas começam a ranger. É o dia em que você finalmente deixa de sobreviver e começa a moldar. Moldar o tempo, moldar a história, moldar o seu futuro. Você não nasceu para ser mais um. Nasceu para deixar uma marca que diga ao mundo: aqui passou alguém que ousou. Alguém que, apesar do medo, levantou-se. Apesar das quedas, continuou. Apesar das dúvidas, construiu. E apesar de tudo, dominou. Não há nada mais poderoso do que uma mente decidida, um coração em chamas e uma alma em missão. Isso não pode ser comprado. Não pode ser ensinado. Só pode ser despertado. E agora chegou a sua hora. A hora de assumir o volante do seu destino com as mãos firmes e os olhos acesos. A hora de abandonar a hesitação e abraçar a coragem. A hora de deixar de perguntar "e se?" e começar a afirmar "eu sou", "eu vou", "eu posso", "eu faço". Porque quando você domina o seu destino, o impossível se curva, as correntes se quebram, as portas se abrem e o mundo finalmente vê o que sempre esteve dentro de você. Agora vá e não pare, nunca mais.